Meus amados, nós vamos começar uma série de 3 mensagens. São 3 mensagens que Deus me deu, direcionou, para que nós pudéssemos meditar, refletir sobre este assunto extremamente relevante para a vida do cristão, para a vida da igreja. E o tema dessa série de mensagens é o que está projetado aí: equipando-se para a batalha. Equipando-se para a batalha. Esse é o tema. São 3 mensagens direcionadas nessa direção de como nós nos equiparmos para a batalha. E essa batalha aqui se refere à batalha espiritual. E o primeiro da série, o primeiro sermão da série, a primeira mensagem da série é conhecendo o nosso adversário. Se existe uma batalha, é porque existe um adversário. E nós vamos hoje, à luz da palavra de Deus, à luz da nossa fé, da nossa doutrina, dos nossos ensinos, nós vamos conhecer um pouco, trazer à luz quem é este nosso adversário, quem é este inimigo que nós estamos nesta batalha travada contra ele. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, Evangelho segundo escreveu João. Não serão mensagens expositivas como é o meu costume de fazer, mas são mensagens, apresentando na palavra de Deus, andando na palavra de Deus sobre o assunto. Então, de certa forma, são mensagens temáticas, porque nós vamos trabalhar desses temas, e aí nós vamos usar a palavra de Deus para conversar sobre esses assuntos. João 10, este é o versículo que fala sobre o adversário, sobre o inimigo. João 10. Você pode abrir comigo e nós vamos fazer a leitura. É um versículo bastante conhecido. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. São palavras de Jesus. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E aí Jesus diz: Jesus, vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Vamos orar? Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos abençoe e que o Senhor fale aos nossos corações nesse momento, através da Tua palavra, através da exposição, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, que eu seja fiel na transmissão. E aquilo que o Senhor quer trabalhar em cada coração nessa noite, que o Teu Espírito Santo, ó Pai, aplique esta palavra em nossos corações. Que nós saímos daqui, ó Pai, dispostos a colocar em prática, a vivenciar os princípios, os ensinos que a Tua palavra vem trazer para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar com esta pergunta: você está consciente da batalha que acontece no reino espiritual? Você tem consciência da batalha espiritual? Em todas as religiões do mundo há um reconhecimento do mundo espiritual. Só você ler, você estudar sobre todas as religiões do mundo, você vai encontrar algo relacionado ao reino espiritual. Mesmo aquelas religiões que não acreditam em Deus, mas eles acreditam no sobrenatural, acredita em algo espiritual. Mesmo que não acredita no Deus Yahvé, no Deus Todo-Poderoso, no Deus da Bíblia, eles acreditam em alguma força sobrenatural. Basta você, por exemplo, ligar a TV e assistir filmes, ou Netflix, ou qualquer um stream por aí, que você pode ter com as séries, você vai encontrar diversos filmes. Eu coloquei 3 aqui, mas você tem uma gama enorme de filmes acerca do diabo, acerca do poder do mal, acerca das coisas espirituais. Você vai encontrar muitos desses diretores, muitos desses produtores, eles não são cristãos. Eles não professam a fé em Jesus. No entanto, eles acreditam na força espiritual, em alguma força espiritual, e eles escreveram, publicaram, e
dirigiram filmes nessa direção. Então a gente percebe que muitos programas são baseados na ideia de que existe uma força sobrenatural em ação. Mas será que nós conhecemos o inimigo? Será que nós conhecemos de fato o nosso inimigo? Como cristãos, muitos de nós não temos problemas em acreditar em anjos, em acreditar em Jesus Cristo, em acreditar em Deus Pai, mas nós temos alguns cristãos têm uma série de dificuldades em acreditar nos demônios, em acreditar que existe de fato o Satanás. Se Deus é real, o diabo também é real. Se os anjos são reais, como a Bíblia assim nos apresenta que de fato eles existem e eles são reais, os demônios também são reais, estão na palavra de Deus, é bíblico. E aí eu queria lembrar para vocês, nessa questão de conhecer o nosso adversário, eu queria trazer aqui a experiência, lá do filme que foi lançado em 1970, o filme Patton, que é uma batalha, travada uma batalha, e há uma frase famosa proferida por George Scott, que é um dos protagonistas lá do filme, um dos atores do filme, um dos personagens do filme, que interpreta lá o Patton, que é o general, o comandante do exército. E ele então, quando ele vai lá na luta, que é uma luta contra o exército romano, se você, o exército alemão, naquela batalha, se você já assistiu o filme, se você não assistiu, pode assistir. E então, quando ele está na batalha contra o inimigo, e o grande comandante derrotado, eles derrotam o comandante alemão, e o marechal de campo ali, que estava no campo, e esse marechal, então Patton vai dizer exatamente esta frase: Rommel, eu li o seu livro, porque aquele comandante, ele escreveu sobre como desenvolver uma batalha, como vencer uma batalha. E então Patton diz: olha, eu li, Patton diz: eu li sobre você, por isso que eu te venci, porque eu sei quem é você, eu sei quais são as estratégias suas, eu sei como você trabalha, eu sei como você vai para a guerra, porque eu li o seu livro. Então, por eu ler o seu livro, eu conheci você, e eu montei as minhas estratégias para lutar contra você. Então, para nós estarmos preparados contra o ataque do diabo, contra o ataque de Satanás e seus demônios, nós devemos saber mais sobre ele, quem ele é. Muitos de nós não queremos saber, alguns não querem nem saber, mas isso é um perigo muito grande. Nós preferimos apenas falar sobre as coisas boas, sobre salvação, sobre amor, sobre misericórdia, sobre bondade, mas nós temos dificuldade de falar sobre o mal, sobre a existência dele, sobre a realidade dele. E isso Satanás fica extremamente feliz, porque quanto maior for a nossa ignorância sobre ele e sobre suas ações, mais sucesso ele terá sobre as nossas vidas. Mas se você está vivendo uma vida cristã, se você já entregou sua vida para Jesus, você está numa guerra. Não se iluda quanto a isso, você está numa guerra, você está numa batalha, e por isso você precisa se equipar. A guerra espiritual não tem nada a ver com a personalidade, com os dons, com o chamamento ou a formação, mas é uma realidade. Quando você se inscreveu para ser um cristão, automaticamente você entrou nessa guerra, nessa batalha espiritual. Eu costumo dizer que tem dois extremos, que são terríveis com relação ao diabo, com relação ao inimigo, com relação ao adversário. O primeiro perigo é você superestimar o diabo. Superestimar o diabo. Superestimar o diabo é aqueles, por exemplo, que saem expulsando o demônio de todo lugar, debaixo da mesa, o demônio está ali, e ele começa, você superestima, você dá ao diabo um poder que ele não tem, uma ação que ele não tem, você coloca o diabo numa posição que ele não tem. Então esse é um erro, o perigo do extremo, você superestimar, você achar que o demônio... Mas existe também o outro perigo, que é
a subestimar, é de achar que ele, né, não tem poder, que ele não age, que ele não opera, que ele é insignificante, né, achar que ele não pode machucar você, você não pode se derrotar, né, ser derrotado por ele. Então você subestima o seu poder, você subestima a sua ação. Então é um perigo esses dois pontos, né? Quando nós tratamos do inimigo, superestimar, colocar ele num lugar onde ele não é, e subestimar também, achar que ele não opera, que ele não age e que ele não realiza. E é por isso que Paulo vai nos orientar. Nós tivemos até uma série alguns anos atrás aí, uma série sobre esse capítulo, né? Paulo vai dizer lá em Efésios capítulo 6, né? Capítulo 6 ele diz assim: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu poder, vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra todas as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, não é contra os poderes e autoridades, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então Paulo aqui, ele orienta a igreja: olha, existe sim uma força espiritual, existe sim a ação dos demônios, e a nossa luta não é contra pessoas, a nossa luta é contra este inimigo, que ele age e ele opera, né, para tentar destruir a nossa vida, como no texto que nós lemos de João, quando Jesus diz que ele veio para matar, roubar e destruir, e daqui a pouco nós vamos aprofundar nesse ponto. E então eu quero olhar para a gente observar o quão ruim é Satanás, o quão ruim ele é. E aí eu quero chamar os irmãos para a origem de Satanás. Como é que surgiu Satanás? Como é que a Bíblia descreve a respeito disso, que ele surgiu e que ele apareceu? Satanás, né, o príncipe das trevas, ele foi originalmente criado como um anjo bom, como um anjo de luz. A Bíblia chama ele de Lúcifer, o anjo de luz. Ele era um anjo que tinha autoridade nas hostes celestiais, angelicais. Era um querubim, era um ser iluminado. João Calvino, em suas Institutas, ele diz assim: os demônios não foram criados maus por natureza, mas se corromperam por depravação. Tudo o que condenamos neles, eles contraíram por causa da queda. E assim como o homem foi criado com livre-arbítrio, né, com o direito de escolher entre permanecer para sempre com Deus ou desobedecer a Deus, e o homem desobedeceu a Deus, e por isso nós tivemos o pecado. Lá na criação angelical, Deus também criou todos os seus anjos retos, puros, os seus anjos com a capacidade de escolher entre obedecer e desobedecer. E Lúcifer, ele desobedeceu a Deus, e ele arrastou consigo, a Bíblia descreve isto, né, uma gana de anjos que seguiram a Lúcifer e se tornaram Satanás e os seus demônios, e se opuseram a Deus. Berkoff, um teólogo cristão, ele vai dizer assim: as escrituras nos ensinam que alguns dos anjos não permaneceram em seu estado original, mas caíram da sua alta posição. Eles são chamados de os anjos que pecaram. Pedro registra isso lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 4, e os anjos que não guardaram o seu principado, conforme está no livro de Judas. E eu queria ler o versículo aqui de Judas, que diz o seguinte, versículo 6, né? E os anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, eles têm guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então esses anjos foram criados por Deus e eles caíram da presença de Deus, né? A nossa confissão de fé, que nós cremos, a Igreja Presbiteriana de Westminster, afirma que Deus ordenou livre e imutavelmente tudo o quanto acontece. Tudo o que acontece, Deus preordenou, nada pegou Deus de surpresa. Deus sabe tudo porque Ele é soberano. No entanto, a nossa confissão de fé esclarece que isso não faz Deus o autor do pecado. Então não foi Deus que criou o pecado,
Deus criou os seus anjos, Deus criou os homens com a capacidade de desobedecer ou não, mas Deus sabia todas as coisas. E é por isso que Sproul, ele vai dizer, esse grande teólogo, ele vai dizer assim: Deus soberanamente permite o mal e até mesmo o inclui em seus planos eternos, mas ele não é a causa eficiente do mal. Então não foi Deus quem criou o mal, Deus permitiu que o mal existisse, Deus permitiu que os anjos pecassem, Deus permitiu que os homens pecassem. Ele não foi pego de surpresa, ele sabia que os homens iam pecar, que os anjos iam cair, e ele permitiu. Na sua soberania, ele é soberano. Então essa é a origem de Satanás. Ele era um anjo de luz, criado por Deus, e ele desobedeceu a Deus, ele foi expulso dos céus, e com ele uma gana de anjos que desobedeceram, e foram expulsos da presença do Senhor, e daí eles estão agindo e operando, como nós lemos no texto. Paulo nos orienta no texto de Efésios. E nós não podemos então esquecer que a natureza implacável de Satanás. Satanás, ele é implacável em seus ataques. Ele deseja, meus amados, a nossa destruição completa. Ele nos odeia. Satanás odeia a criação de Deus, a coroa da criação de Deus, que é os homens. Ele nos odeia. Assim como ele já sabe que o seu destino já está traçado, ele já está condenado, ele quer levar consigo todos os homens. Ele odeia a criação de Deus, porque ele sabe que para nós, os homens, ainda há salvação, ainda há livramento. Para nós, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, mas o sacrifício de Cristo não é para eles. Eles já estão condenados para sempre, eles já foram expulsos para sempre, mas nós, os homens, temos a redenção, a vida eterna em Cristo. Então ele odeia os homens, e é por isso que Charles Spurgeon, um grande teólogo, ele vai dizer assim, Satanás, ele não dorme, ele é diligente em seus negócios, ele não é preguiçoso, nem negligente, ele não está desanimado pela derrota anterior. Quando ele é derrotado, ele não desanima não, e nem cansado por um trabalho contínuo. E o que é que nós faremos? O que é que nós devemos fazer com isso? É uma pergunta de Charles Spurgeon. Aí eu queria chamar você para pensar. Pense nas coisas mais malignas, mais gigantescas que as pessoas podem fazer umas às outras aqui na terra. Todas essas coisas, queridos, foram geradas pelo nosso inimigo, pelo nosso adversário. Não se engane quanto a isso. É o que Paulo diz, que a nossa luta não é contra as pessoas, é contra Satanás. É ele quem usa as pessoas para fazer o mal. E quantas vezes nós erramos nisso, Nós machucamos as pessoas, ferimos as pessoas, não conseguimos entender que quem está por trás daquela ação é Satanás, que está induzindo o coração daquela pessoa a fazer o mal contra você, contra qualquer outra pessoa. Enquanto nós deveríamos lutar contra o inimigo, nós ficamos lutando uns contra os outros. Todas essas coisas malignas que você pode... Quer ver só um exemplo? É só você voltar aí na história e você ler um pouco sobre a Segunda Guerra Mundial, quando o 101º Batalhão da Divisa aerotransportado dos Estados Unidos chegou lá na Alemanha, quando eles depararam com o campo de concentração que Hitler ali fez, para destruir os judeus e tantas pessoas que se levantavam contra ele. E então, quando eles estavam ali vasculhando o que sobrou dos alemães que haviam evacuado, eles encontraram peles humanas. Presta atenção, eles encontraram peles humanas esticadas para fazer abajures. Os alemães matavam os judeus, tiravam a pele do ser humano e fazia abajur. Essa foi apenas uma das muitas atrocidades que eles fizeram. E eles fizeram isso influenciado pelo mal, pelas coisas grotescas que Satanás leva os homens a fazer. Satanás é muito pior do que qualquer coisa real que nós podemos imaginar ou imaginária. O diabo não tem o senso de fair play, ele não tem o senso de fair play. Ele não tem piedade. Quando nós caímos, ele nos chuta,
Ele quer que você esteja lá. Ele vai te manter naquela situação e vai te chutar. Ele não vai te ajudar a você sair de lá. Ele conhece as nossas fraquezas, os desejos do nosso coração de luxúria. Ele conhece as nossas dúvidas, a nossa depressão. Ele espera a oportunidade perfeita, e aí Ele vai plantar a sua sementinha de destruição no nosso coração. Ele só precisa de portas que a gente abre para Ele entrar. Alguns dizem, não tem nada a ver consultar horóscopo, mapa astrológico, pessoais, você fazer seu mapa, né? Cartas de tarô, consultar espíritos, né? Dragões e coisas mais, leituras das mãos. A gente acha que não tem nada a ver, não. É abrir portas para a ação do diabo. A maioria das pessoas pensam que essas práticas elas são inocentes ou mera bobagem. Mas para Satanás você está permitindo, você está abrindo a influência dele na sua vida. A principal razão pela qual Deus não quer que nós consultemos essas forças espirituais, consultemos o Espírito, é que Ele quer que Ele seja a única fonte de atividade sobrenatural para nós. Nós devemos buscar somente a Deus. Nós não devemos buscar e abrir concessão para nenhum outro espírito. Devemos buscar a Deus, seu Espírito, e adorá-lo. É uma pena que os médios tentam reintroduzidos um grande equívoco sobre o sobrenatural para o mundo, quando a igreja sabe que de fato quem é o verdadeiro sobrenatural, que é Deus. E enquanto o espiritismo está aí iludindo, enganando pessoas, levando pessoas a buscar Satanás, nós como igreja esquecemos e não levamos, né, Cristo, não levamos o nosso Deus verdadeiro, o verdadeiro sobrenatural que liberta, que transforma. Infelizmente a igreja ainda está preso apenas nas letras das doutrinas, dos ensinamentos, e esquece, né? Enquanto os médios estão dizendo, por exemplo, um exemplo, lá nos Estados Unidos, para vocês terem uma ideia, os policiais às vezes vão consultar médios para saber, para ter revelação, né, de coisas que estão acontecendo. E às vezes nós, na igreja, nós não acreditamos no poder de Deus, na ação de Deus, e eles estão agindo e operando na mediunidade, revelando coisas. Quem sabe, né, Deus começar a usar seus homens e suas mulheres para revelar o seu propósito, revelar as coisas. Então nós às vezes não acreditamos no poder sobrenatural de Deus. A maior parte da guerra espiritual é vencida na consciência do inimigo. Quem é o inimigo? E Satanás, ele tem um plano, querido, e o plano dele é implacável. O texto que nós lemos diz: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. O propósito de Satanás é roubar, é matar, é destruir. E o propósito de Jesus é dar a vida em abundância. Como bem diz Charles Spurgeon, que eu citei, o diabo ele não tira férias, ele nunca se deita, ele nunca relaxa. Se nós nos sentamos para o lazer, deitamos, descansamos, né? Ele nunca senta. Se nós dormimos, ele nunca dorme. Se nós somos negligentes, ele não é negligente no serviço. Se nós somos negligentes na nossa santidade, se nós somos negligentes na evangelização, ele nunca é negligente, ele está sempre ativo. E Jesus diz que ele é um ladrão, ele quer nos roubar, ele quer roubar a nossa saúde, ele quer roubar os nossos anos de vida, ele quer roubar a nossa produtividade, ele quer roubar os nossos relacionamentos, ele quer roubar a nossa alegria, ele quer roubar a nossa paz. Eu me lembro daquela missionária que, junto com seu esposo, era missionária há muitos anos, e um dia o esposo chegou para ela e disse assim: filha, eu não te amo mais, e eu quero a separação. E aí ele pediu a separação e saiu de casa. E então aquela mulher, ela colocou no seu coração e falou assim: eu não aceito perder o meu marido, e eu sei quem está por trás é Satanás.
E ela começou a orar a Deus, colocar a vida do seu esposo. Deus, olha, ele tomou essa decisão, ele saiu de casa, ele me abandonou, mas eu quero meu casamento, foi o Senhor que me deu, e eu quero agora, em nome de Jesus, repreender a ação de Satanás na vida desse meu marido. E ela começou a orar, começou a clamar a Deus. Depois de um longo tempo, ela começou a clamar a Deus. Ela chegou à convicção de que foi Satanás. Ela tem, estudando a palavra, e ela fez essa declaração. E depois de alguns anos, ela vinha orando, clamando a Deus. No dia que ela fez essa oração, de noite, de madrugada, ela levantou e orou e clamou a Deus, repreendeu. No outro dia de manhã, quando ela levantou, havia um bilhete na porta da casa dela, que ela já estava morando sozinha com seus filhos, e o bilhete era do seu esposo. E o bilhete então dizia assim: querida, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu fiz tudo errado, eu te abandonei por causa do desejo do meu coração. Deus colocou no meu coração que eu estava errado, eu me arrependi e eu quero voltar. Eu quero que você me perdoe. Você me recebe? Você me perdoa? E então ela recebe ele em casa, perdoa, restaura o casamento deles. Queridos, é assim, Satanás ele age, ele é o ladrão, ele quer tirar tudo da gente. Jesus diz que ele é um assassino, Jesus diz que ele é um assassino, ele adora matar. Tudo relacionado à morte é totalmente apoiado e encorajado por ele. Muitas pessoas até suicidam, e é colocado pelo coração. Satanás é que fica ali nas nossas fraquezas, colocando isso para tirar a nossa vida. Ele é um assassino cruel. E eu não estou aqui querendo tentar, não estou aqui querendo culpá-lo por tudo. Não quero tirar a responsabilidade humana, até porque eu disse lá do perigo de superestimar. Existe a responsabilidade humana, não quero culpá-lo por tudo. Mas nós devemos entender que ele age sim, e ele quer a nossa destruição. Às vezes no suicídio, por exemplo, existe um aspecto que é médico, que é clínico, que é psicológico. Não é uma ação demoníaca, mas muitas vezes é ação demoníaca. A Bíblia diz que ele é destruidor. Ele é destruidor. Ele quer nos destruir no pecado, ele quer arrebentar com a nossa vida. Ele nos tenta pecar com as promessas sedutoras e realização excitante. É por isso que muitos se entregam aos casos extraconjugais, ao adultério. É gostoso, é prazer. Muitos se entregam à bebida, às drogas, ao álcool, à pornografia, à sedução do poder, de estar mandando sobre os outros, pisando. Satanás, ele é destruidor, ele seduz o homem para destruir, e ele nos leva para esses campos para acabar com a nossa vida, para destruir a nossa vida. As Escrituras ainda nos mostram que Satanás, ele é tentador. Olha o que Jesus vai dizer, o tentador, o texto diz lá em Mateus, o tentador aproximando-se disse, aproximando de Jesus, disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Satanás, ele é o tentador, ele fica ali o tempo todo tentando, na nossa mente, trabalhando para nos desviar da verdade. É por isso que John Owen, esse teólogo, ele vai dizer assim: Satanás tem 1000 artifícios e estratagemas pelos quais ele ataca as almas dos homens. Ele conhece os nossos temperamentos, constituições, inclinações, paixões e interesses mundanos. Ele está ali, ele conhece aquilo que nós fazemos. A Bíblia diz também que ele é o acusador. Ele é o acusador. Apocalipse descreve: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que acusa diante do nosso Deus. O diabo está lá diante de Deus dizendo assim: ele não pode, ele não vai conseguir, e ele coloca na nossa mente: você não vai conseguir, e ele vai nos acusar. Não, lembra, ele fez isso. Ele é o acusador das nossas almas.
Ele é o acusador dos santos. John Parker, um grande teólogo cristão contemporâneo, ele diz assim: Satanás é apresentado nas Escrituras como o acusador dos santos perante Deus, buscando demonstrar que eles são indignos do favor que recebe de Deus. Satanás, você não vai conseguir, você não consegue, ele não merece, Deus. Satanás, ele coloca isso na nossa mente e no nosso coração. A Bíblia também diz também que ele é o enganador, ele é o enganador. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo, o Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Aqui está descrevendo aquele ato que eu falei lá no início, a origem de Satanás. Lá nos céus ele foi expulso, foi lançado fora com os seus anjos. O teólogo que escreveu um belíssimo livro sobre predestinação, Antônio, ele diz o seguinte: uma das principais atividades de Satanás é o engano. Ele engana as nações, ele engana o mundo inteiro, e ele se disfarça de anjo de luz para enganar, se possível, os escolhidos. Aí tem aquela aparência. É por isso que muitos pintam Satanás com um tridente, com um rabo vermelho, com um tridente na mão, soltando fama. É bom que ele gosta quando as pessoas têm essa imagem, porque ele não aparece assim. Ele pode até aparecer assim, com esse terror, matando, fazendo assim, mas ele aparece também de maneira sutil, de maneira bonita, atraente, porque ele é enganador. Ele se veste de cordeiro, mas na realidade ele é um lobo para devorar e destruir. Então, diante disso, querido, é necessário que nós estejamos com o nosso radar espiritual funcionando. Na guerra, apenas a presença de um radar é muitas vezes suficiente para evitar um ataque e uma invasão. Se o inimigo souber que você sabe onde ele está, você sabe de onde ele vem, e você sabe quais são as suas estratégias, ele já está com todo o seu projeto derrotado. Nós devemos manter os nossos olhos em Deus, na sua palavra, na verdade, mas também nós devemos manter os nossos olhos atentos no inimigo. Nós devemos olhar o que ele está querendo fazer. Nós devemos ficar vigilantes, saber o que o inimigo está fazendo, Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai nos ajudar nessa tarefa, dizendo assim: o cristão que não está consciente da guerra espiritual é um cristão derrotado. Você não pode lutar contra inimigo que você não reconhece. Você não pode vencer uma batalha que você não está ciente. Então esteja atento, abra os seus olhos. Quem é que está por trás dessa questão? É o inimigo? É o adversário? Imagine aí a importância do conhecimento. Se você entrar no meio de uma batalha, com bombas explodindo, tudo que está ao seu redor, e você se aproximasse do coronel e perguntasse: vejo que há uma guerra acontecendo, com quem vocês estão lutando? Quantos deles existem? Quais são os seus objetivos? Quais são os seus movimentos? Que tipo de munição você está usando? É adequada? Que tipo de estratégia? Então, aí você fica atirando para trás, você não sabe, você não conhece. E se ele respondesse assim para você: bem, nós não precisamos nos preocupar com o inimigo, não gostamos muito de discutir sobre ele, nós sabemos que ele está, ou o que ele está fazendo, nós estamos apenas atirando aí as nossas armas, os nossos tiros para não ter lugar, mas nós não conhecemos, nós não sabemos as suas estratégias. Queridos, a ignorância do inimigo não nos protegerá. Nós devemos manter os nossos olhos no que ele está fazendo e como ele está agindo. Por outro lado, se nós mantivermos os nossos olhos no diabo, mas não em Deus, também nós estaremos em apuro. Nós temos que olhar para a palavra de Deus, nós temos que estar atentos à palavra de Deus, nós temos que andar na palavra de Deus, mas nós não podemos ficar desatento para aquilo que o inimigo está fazendo, como ele está agindo, como ele está operando, e como nós vamos resistir, como nós vamos lutar contra ele. Se você vai lutar só contra o inimigo, você não tem a palavra de Deus, você não busca e não está focado em Deus, você vai ser derrotado por ele, mesmo você sabendo quem ele é, o que ele faz.
Você precisa de Deus. É por isso que o apóstolo Pedro vai dizer para nós na sua epístola, na sua primeira epístola: fique alerta, cuidado com o seu grande inimigo, o diabo. Ele está como um leão ao seu redor, rugindo, procurando alguém para devorar. E aí eu quero lembrar mais uma palavra do Dr. Martin Lloyd Jones, quando ele diz assim: a única maneira de lidarmos adequadamente com o diabo é conhecê-lo. Você deve conhecer a sua tática, seus métodos, sua abordagem. Você deve estar familiarizado com os seus caminhos. Quais são as obras de Satanás? Quais são as obras da carne? Quais são as obras que ele realiza para destruir? Estar alerta é muito parecido com o radar. Quando você viaja aí, passa pela rua ou na estrada, né? A presença do radar já intimida a gente, né? Quando você vê o radar, você já diminui a velocidade para você passar, porque o radar tem essa função de educar você, de mostrar você que ali você está passando por um lugar perigoso. Você tem que ter uma redução de velocidade. Então nós temos que estar com o nosso radar espiritual atento, sempre ligado. Não podemos deixar que ele fique desligado, para a gente ter o radar atento, porque quando o inimigo se aproximar, nós estamos atentos com relação às suas ações. Quando o diabo aparecer na tela do radar, a luz vermelha, o alarme deve disparar dentro de nós, e nós devemos estar preparados para o ataque, né? Resistindo o inimigo. E eu queria, nesse terceiro ponto aqui, de trabalhar 3 campos nessa batalha espiritual, nessa ação do inimigo, conhecendo as suas ações. Em cada batalha existem objetivos estratégicos, instalações de energias, de estradas, pontes, aeroportos. Quando é assim na guerra, eles fazem assim. São mais prováveis esse cenário da batalha. Eles, como, né, Patton disse, eu conhecia, eu li você, porque o general Rommel, ele sabia estratégia de guerra. Assim também o inimigo prepara. Então nós temos que conhecer como é que ele age. O diabo também tem o seu plano estratégico, e ele usa 3 áreas no seu campo de batalha para nos atingir. Ele usa, né, a nossa mente. A nossa mente, a maior parte da guerra espiritual ocorre aqui na nossa mente. O diabo não pode ler a nossa mente. Ele não é onisciente. Ele não sabe o que você pensa. Ele não sabe. Só Deus tem esse poder de conhecer o seu pensamento. O diabo não. Somente Deus pode fazer isso. Mas ele pode colocar sugestões lá na sua mente. Ele não pode ler a sua mente, mas ele pode sugestar, colocar sugestões. Ah, você não presta, você não consegue. Não, é isso mesmo, você tem que matar aquele cara, você tem que fazer isso. Ele começa a colocar sugestões. Não, aquele irmão seu lá é chato, ele é nojento, você tem que abandonar ele mesmo, você deixa ele de lado. Ele vai fazendo as sugestões malignas dele, ele vai atacando a sua mente. Envolve reconhecer quando um pensamento não é justo, ou quando ele não está de acordo com a palavra de Deus. Quando aqueles pensamentos chegam à sua mente que não está de acordo com a palavra de Deus, você pode ter certeza que ele vem do maligno. Nem todos os pensamentos são maus, nem todos os pensamentos são de Satanás, obviamente. Não estou dizendo aqui que todos são. E você tem pensamentos que são bons, que não vêm de Satanás. São pensamentos que nós criamos, né, que Deus também lança, o Espírito de Deus coloca sobre nós. Mas ele também ali, ele trabalha na nossa mente. John McAteer, um teólogo também contemporâneo, ele vai dizer assim: a mente é o campo de batalha. É aqui que a vitória é ganha ou perdida. É aqui onde Satanás ataca, e aqui onde devemos estar preparados para resistir. É na nossa mente. É por isso que Paulo vai dizer ao Filipenses que o que deve ocupar a nossa mente são coisas boas, coisa agradável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é honesto, tudo aquilo que procede de Deus, é o que deve ocupar. Nós devemos cuidar bem e policiar a nossa mente, porque é ali que o inimigo vai lançar as suas setas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, ele diz: somos humanos, mas não fazemos guerra contra os humanos. Usamos as armas poderosas de Deus, mas não as armas mundanas, para destruirmos as fortalezas do raciocínio humano e destruir falsos argumentos, destruirmos todo o obstáculo, né, orgulhoso que impede as pessoas de conhecer a Deus, capturando seus pensamentos rebeldes e ensinamentos para obedecer a Cristo. Paulo está falando aqui de fortalezas mentais,
Fortaleza, aquelas pessoas usam, né, o termo fortaleza para se referir ao humanismo, ao islamismo, ao consumismo, a outras religiões, instituições. E nesta passagem aqui refere-se a fortalezas nas mentes, raciocínio humano, né? As fortalezas são castelos no ar, né, construído em nossas mentes através de pensamentos errados, voltados às vezes para a incredulidade, que nos leva à depressão, ao medo, aos pensamentos negativos. E existe assim duas fortalezas mentais, né, extremamente comuns, que são os pensamentos de inferioridade e os pensamentos de condenação. O diabo, ele é craque para colocar essas fortalezas na nossa mente. A fortaleza de inferioridade, você achar que você não pode, que você é isso, você é aquilo, e você não vai conseguir. Ele lança isso, é uma fortaleza que você coloca na sua mente. É também o pensamento de condenação. Não tem jeito para mim, não tem salvação para mim. Quando nós começamos nossa jornada com Deus, o inimigo aparecerá, e ele vai suscitar essa fortaleza na nossa mente. Mentiras como: você não é bom o suficiente, ninguém gosta de você, você é muito velho para aceitar, você é muito velho, Deus não está importando com isso, você é muito jovem, agora não, vai curtir sua vida, você vai falhar, você não vai permanecer fiel, não tem saída para você, Deus não está satisfeito com você, Ele não vai perdoar você desse pecado, você precisa desistir. São fortalezas que o inimigo vai colocando ali na sua mente e você vai alimentando. Então Paulo diz que nós lutamos contra essas fortalezas. O inimigo vai falar mentiras através de pessoas também. Ele vai usar pessoas para falar com você as mentiras dele. Ele adora usar pessoas, especialmente na igreja, para derrubar o que você está fazendo, o que você está realizando. É por isso que nós precisamos ter uma sentinela mental. Todo posto militar tem um guarda, né? Você já percebeu isso? Ele já coloca um guarda lá para ficar atento contra o inimigo. O objetivo do guarda é ficar ali quieto no posto, ouvindo, estando atento. Então nós precisamos colocar uma sentinela na nossa mente para a gente não ser destruído por essas fortalezas do inimigo, essas mentiras. Também nós precisamos colocar um guarda no portão de nossas mentes para verificar as credenciais de cada pensamento. Esse pensamento procede de Deus? Não. Se não procede de Deus, está repreendido em nome de Jesus, não vai tomar posse da minha mente. Se é de Deus, Ele vai alimentar a minha alma, vai alimentar a minha vida. Nós devemos levar cativo o nosso pensamento ao trono da graça. Precisamos cuidar da nossa mente. É uma arma onde o inimigo age, é na mente. E quantas pessoas são derrotadas ali porque não preserva a sua mente, como Paulo diz, nas coisas que são de Deus, nas coisas espirituais, e não tem o discernimento para discernir aquilo que vem do inimigo, aquilo que não vem. É ali na mente onde o diabo trava a batalha contra nós. Mas ele também trava a batalha no nosso coração. No nosso coração. Atitudes e emoções malignas criam raízes. Em relação à guerra espiritual, é mais provável que se refira a atitudes e emoções, né? Da mesma forma que você é responsável por tomar banho, escovar os dentes todos os dias. Tornar-se um cristão significa assumir responsabilidade diária de uma atitude de santidade, de vida com Deus. Eu já falei aqui, né? Cristina lá, a gente em casa, todo dia ela fala: amor, tem que descer com lixo, amor, tem que descer com lixo. E todo dia eu desço com lixo. Esse dia eu falei com ela: amor, mas como produz lixo? Ela falou: pois é, a pessoa, né? E se não tirar, daqui um dia o apartamento está todo cheio de lixo. Tem que ter a limpeza. Nós precisamos de cuidar do nosso coração. E o inimigo quer que nós coloquemos ali no nosso coração e deixemos que o nosso coração seja tomado de atitudes que são problemáticas, de raiva, de amargura, de rebelião, de independência, de orgulho, de incredulidade. E ele vai deixando que essas coisas fiquem dentro da gente e a gente não trabalha lutar contra isso. As emoções, elas são dadas por Deus. Portanto, nós devemos nos humilhar e não nos preocuparmos com elas, mas nós devemos ter cuidado com as emoções que são produzidas por Satanás, com aquilo que fica no nosso coração, que são armas e estratégias do inimigo. É por isso que Pedro diz para nós: portanto, humilham-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele exalte no tempo devido. Lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios e vigilantes.
O diabo, vosso adversário, ele anda ao derredor como leão, rugindo, procurando a quem devorar. Resisti-lhes, olha o que Pedro diz, resisti-lhes, permanecendo firmes da fé, sabendo que os irmãos, como vocês, têm em todo o mundo, estão passando pelas mesmas lutas, pelas mesmas batalhas, não é só nós. Então nós precisamos cuidar do nosso coração, cuidado para o seu coração não ficar cheio de raiz de amargura, de ressentimento, de ódio, de falta de perdão, porque o inimigo trabalha aí no nosso coração, para manter o nosso coração sujo, pecaminoso, para manter o nosso coração longe de Deus. Cuidado com o seu coração. A estratégia do inimigo é alcançar o seu coração. Havia um folheto, né, bem antigo de evangelização, não sei quantos já viram, né? O irmão Osmar, com certeza, o irmão Osmar lembra desse folheto, né? Onde tinha uma pessoa com o coração todo sujo, cobra, bicho, morcego, coração, ele fez um coração todo sujo de inseto, de coisa terrível, e aí Jesus entra no coração, Jesus entra expulsando tudo aquilo, e o coração, aí o outro coração bem limpinho, né? Bem limpo, coração puro. E aí o folheto diz que se você não tiver cuidado, o inimigo vai trazendo outro, daqui a pouco o seu coração fica pior do que o primeiro estado. E nós precisamos que Jesus limpe o nosso coração, porque o inimigo quer sujá-lo com as coisas que não agradam o Senhor. Também ele vai trabalhar, né? Eu já coloquei aqui, né? Esses 3 pontos aí do coração, é o orgulho, a incredulidade e o medo que ele coloca dentro da gente, na soberba, tudo que nós já vimos. Vamos lá, ele vai também usar a nossa boca. Vida e morte procedem das nossas palavras. Nossas palavras podem ser ferramentas que trazem vida ou trazem morte. Elas podem ser combinadas com o poder do Espírito Santo, sermos usados para abençoar, para edificar, para salvar, né, para ser instrumento de bênção na vida dos outros. Mas ou nossas palavras podem ser veículos de Satanás, de enganar, de acusação, de destruição, de morte. Palavras como músicas, né, são métodos de comunicação. Como é bom a música, fala ao nosso coração. Nossas palavras também são importantes, nós precisamos ter cuidado. John McAtee, aquele teólogo que eu citei, ele vai dizer assim: as palavras são poderosas, elas podem edificar ou destruir, encorajar ou desencorajar, trazer fé ou dúvida. O cristão deve usar suas palavras como ferramentas de edificação e não como armas de destruição. Cuidado para Satanás não estar usando a sua boca. Como cristão, nós sabemos que nossas bocas têm poder. Nossas palavras, elas podem libertar e abençoar, ou salvar, ou destruir. Alguém pode estar do outro lado do mundo. Quando nós oramos, nós podemos afetar o corpo físico daquela pessoa doente. Nós podemos clamar pela libertação, pela cura de uma pessoa que está longe, por meio da nossa palavra, e orar. Por isso que nós oramos pelo missionário, oramos pelas pessoas que estão distantes. E por meio da nossa oração, nós podemos alcançar o coração de Deus e abençoar aquela pessoa. Nós acreditamos no poder da oração. As palavras, elas, né, foram dadas por Deus para nós, para a gente mover os céus, mover a graça de Deus. Se nós podemos liberar, né, graça sobrenatural para alguém que está doente em outro país, em distante, por meio da oração, também nossas palavras egoístas, nossas palavras vaidosas, nossas palavras cheias de soberbas, podem destruir as pessoas. Salomão vai dizer em Provérbios 18, diz: a língua pode trazer morte e vida. Aqueles que gostam de falar colherão as suas consequências. Então cuidado com o que você vai falar. Satanás, uma estratégia dele é usar as suas palavras, a sua boca. Tiago vai dizer para nós o seguinte: assim a bênção e a maldição saem da mesma boca. Certos, meus irmãos e irmãs, isso não está. Quando nós procedemos de forma que a nossa boca fala aquilo que não agrada a Deus, nós não estamos agindo corretamente. Cuidado então. Uma das estratégias de Satanás é usar a nossa boca. E eu quero fechar então, que nós devemos conhecer as limitações do nosso inimigo. Você não pode brincar com o diabo, porque o seu único objetivo é te estrangular, é matar, é destruir, arruinar nossa fé, nosso testemunho. Ele quer nos destruir completamente. Ele não quer apenas só incomodá-lo, como um valentão da escola que fala, mas não faz nada, mas ele quer destruir você. Ele é paciente, ele é persistente.
Como Pedro diz, ele é como um leão que ruge ao derredor procurando devorar. Mas eu quero que você lembre uma coisa: embora ele tenha poder, ele não é todo poderoso. Embora ele tenha poder, ele não é todo poderoso. Embora ele tenha conhecimento, ele analisa as coisas que nós fazemos, ele não é onisciente, ele não tem conhecimento daquilo que nós pensamos. Embora ele tenha a influência em todos os lugares, ele não pode estar em todos os lugares, ele não é onipresente como o nosso Deus. E glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que morreu naquela cruz do Calvário para nos redimir. Graças a Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, ele é a estrela da manhã, ele é o santo Cordeiro de Deus que foi morto, e que por meio dele, através dele, com ele em nosso coração, nós podemos resistir e vencer o adversário das nossas almas. É um fato muito importante: Satanás não pode ler a sua mente, nem conhecer os seus pensamentos. Muitas vezes nós, como os cristãos, acreditamos que se nós repreendermos Satanás apenas na mente, isto é suficiente. Não, nós precisamos repreender Satanás verbalmente, porque ele escuta e ele ouve o que nós falamos. Ele não sabe, eu não posso aqui na minha mente dizer, está aqui repreendendo Satanás. Eu preciso dizer: Satanás, eu te repreendo. Satanás, você não tem poder. Satanás, retire-se da minha vida. Satanás, nós precisamos de falar, porque ele não é onisciente, nós precisamos de falar. Então por isso que você precisa repreender Satanás sim, quando você tiver o discernimento que é uma estratégia dele, que é uma arma dele para contaminar sua mente, contaminar seu coração, para usar a sua boca. Você vai dizer: não, Satanás, você não vai usar minha boca, você não vai entrar no meu coração, você não vai tomar a minha mente. Está repreendido em nome de Jesus. O que vai entrar na minha mente é a palavra do Senhor, são as promessas de Deus, a verdade do Senhor. Então você precisa atentar para isso. Ele não é todo poderoso, porque ele não é onipotente. Ele não tem o conhecimento de todas as coisas, porque ele não é onisciente. Ele não está em todos os lugares, porque ele não é onipresente. Mas nós não podemos vacilar com ele, porque ele é astuto, ele é sagaz. E por isso com ele nós devemos falar verbalmente, audível, tá? Quando você for repreender Satanás, quando você tiver qualquer luta com ele, não fica só lá na sua mente não, porque ele não vai saber não. Ele vai saber quando você repreende ele verbalmente. Fala com ele, repreende ele, as suas ações e as suas astúcias. E eu quero então finalizar chamando você para refletir sobre 4 pontinhos, né, para a gente fechar, para você colocar em prática o nosso estudo de hoje, nossa mensagem de hoje. Estabeleça uma rotina de verificação espiritual diária. Estabeleça uma rotina. Aí reserve aí no seu dia 10 minutos, especialmente quando você vai começar o seu dia. Reserve 10 minutos pela manhã, ou qualquer outro horário, mas reserve um tempo para você examinar os seus pensamentos e as suas atitudes, para você perguntar a si mesmo: que mentira o inimigo pode estar sussurrando hoje? Que mentira o inimigo está tentando colocar na minha mente? Para você, pede a Deus o discernimento e declare em voz alta, como eu disse, uma verdade bíblica sobre a identidade em Cristo. Não, Satanás, você não vai fazer isso na minha mente, porque a palavra de Deus me diz isso, porque a palavra de Deus me diz que eu tenho que viver para a glória de Deus, que minha vida tem que ser usada para Ele. Declarar. Então faça isso, estabeleça isso durante essa semana. Segundo ponto, para você praticar: crie um sistema de alerta pessoal. Identifique, né, seus 3 pontos mais vulneráveis na sua vida. O que é? Você é muito iracundo? Você deixa a raiva dominar o seu coração? Você é muito desanimado? Facilmente você se desanima? Você é muito inseguro? Você tem medo de tudo? Procure examinar. Você é muito... né, o inimigo começa a atrair você para prostituição, para pornografia, para coisas... para o dinheiro, para o roubo, para o suborno. Quais são a sua área fraca? Procure identificar. E daí então você vai desenvolver versículos, vai procurar na Bíblia versículos específicos para cada área vulnerável sua. Se você tem uma área na sensualidade, se sua área é fraca na sensualidade, procure versículos bíblicos que
vai fortalecer sua mente nessa área, para te dar uma cobertura espiritual. Procure versículo bíblico. E quando você sentir que você está sendo atacado naquela área, imediatamente você vai parar e você vai ler a palavra, vai trazer a palavra à sua mente e vai declarar a Satanás: Satanás, Deus me diz na sua palavra que eu devo seguir por aqui, está repreendido, eu não vou ceder. E também procure um amigo cristão, um crente mais maduro, que seja o seu parceiro, para você estar ali conversando com ele, compartilhando as suas lutas, suas dificuldades, para que ele possa te ajudar. Terceira coisa para você praticar: pratique um jejum de palavras negativas. Durante essa semana, ponha-se a não falar nada negativo sobre pessoas ou suas situações. Quando você sentir vontade de criticar, quando você sentir necessidade de falar mal dos outros, de mentir, de enganar, de ser agressivo com a palavra, de machucar sua esposa, seu filho por meio da palavra, substitua todas as palavras negativas, todas as suas palavras agressivas por declaração de fé, por declaração de amor, por declaração de paz. E você vai observar como isso afetará o seu coração e os seus relacionamentos, quando você usar a sua boca para aquilo que edifica e não para aquilo que destrói a si mesmo e ao próximo. E por fim, desenvolva um plano de contra-ataque espiritual. Escreva um cartão com versículos apropriados para cada campo de batalha da sua mente, do seu coração e da sua boca. Vai lá, pega, como meu pai fazia, uma chave bíblica, vai lendo a Bíblia e procurando versículos bíblicos que falam como eu vou ter a minha mente pura, minha mente preparada, minha mente limpa para agradar a Deus, como eu vou ter o meu coração, como o salmista diz: guarda no coração a tua palavra para não pecar. Então começa a pegar textos bíblicos que vai trazer à sua memória como você deve cuidar do seu coração, da sua boca e da sua mente. Tenha sempre esse cartãozinho, esses versículos na sua mente, no seu coração. E quando ocorrer ataque do inimigo, aproprie-se da palavra, aproprie-se desses textos. Pratique repreender Satanás verbalmente. Satanás, eu te resisto, em nome do Senhor Jesus. Você não vai destruir minha casa, você não vai destruir minha família, você não vai destruir minha vida. Eu te resisto em nome de Jesus. Retire da minha presença agora, em nome de Jesus. E termine sempre apropriando da sua vitória em Cristo Jesus, agradecendo a Deus pela proteção, pelo cuidado, porque é Ele quem nos guarda de todos os ataques do inimigo, é Ele quem nos protege, é Ele quem nos sustenta. Faça isso e certamente nós estaremos sempre preparados para, conhecendo o nosso adversário, e preparados para a nossa batalha espiritual.